A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Nós louvamos a Deus por mais este domingo, por mais este dia de bênção, de graça. Louvamos a Deus por estarmos juntos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus seja louvado e que o Senhor esteja abençoando você, abençoando sua vida grandiosamente. Amado, aqui estamos nós para a quinta lição deste quarto trimestre, de 2022, e a lição é a lição do dia 30 de outubro de 2022, e o nosso tema é contra os falsos profetas. Contra os falsos profetas. Amado, naquela época de Ezequiel, como também nos dias de hoje, a igreja vem vivendo sempre esta situação dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, que tem levado, que tem induzido muitas pessoas ao erro, e que tem também desestimulado muitas pessoas da fé cristã, justamente por causa dessas falsas profecias, revelações mentirosas. E então a lição desta semana, deste domingo, vem nos ajudar a entender um pouco mais sobre este assunto. O nosso texto áureo está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Meu amado, você recebe esta palavra, você que está conosco na TV, você que está conosco na Rádio CBC Gospel, você que está conosco no nosso canal no YouTube, compartilhe o nosso link, para que outras pessoas também possam serem alcançadas pela lição da palavra de Deus. E a verdade prática, querido, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Os falsos profetas, eles contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do povo de Deus. Amados, que nesta manhã nós possamos assumir o compromisso de assimilar cuidadosamente a palavra que nós iremos ler agora como texto bíblico desta lição, e que nós possamos ficar mais atentos, mais preparados para os falsos profetas, falsos mestres que se contrapõem contra a palavra de Deus. Em Ezequiel 13, versículo 1 a 10, diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová:
Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste às brechas, não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estar-te na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falas adivinhação mentirosas. Quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei, portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubado. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esta manhã, por este momento que estamos na tua presença, que lemos a tua palavra. Senhor, dá-nos o entendimento, nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor nos quer dizer nesta manhã. Fala, Senhor, comigo. Fala, meu Deus, com a tua igreja. Fala, meu Deus, com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando você, abençoando a mim, grandiosamente. Amém, meu amado? Olha, queridos, a palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do seu povo. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus. Ele diz, porque surgirão falsos profetas. Aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então, o próprio Senhor Jesus, meu amado, ele se reporta a esta situação, tá? De falsos profetas, tá? De falsos mestres. Então, essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel, há quase 600 anos antes do Senhor Jesus. Essa realidade estava presente no ministério do profeta. Este tinha uma palavra de juízo. Os falsos profetas
tinham palavras de bênção. Enquanto o profeta Ezequiel falava dos juízos de Deus, falava da insatisfação de Deus, falava do que estaria para acontecer por causa da rebeldia, da desobediência, da idolatria. Os falsos profetas tinham sempre palavras de bênção, de livramento, de sucesso e etc. A lição de hoje é um alerta para o crente viver de maneira prudente. Amado, é preciso sensibilidade e também discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. É importante estarmos atentos para sabermos de onde é que está vindo a profecia que alguém possa estar nos entregando. A lição de hoje tem como objetivo conceituar o termo profeta. Também, segundo ponto, refletir a respeito dos falsos profetas. E, em terceiro lugar, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Amados, a função do profeta do Antigo Testamento era de transmitir a mensagem de Deus ao povo, ao passo que os falsos profetas transmitiam a mensagem do seu próprio coração. Que perigo é, amado, atribuir a Deus uma mensagem falsa, uma mensagem proveniente do coração humano. É preciso refletir a respeito das implicações disso para a vida do cristão. Então, amados, na lição anterior, nós apresentamos a lei do professor como a primeira lei do ensino. Nesta lição, apresentaremos a segunda lei do ensino, a lei do aluno. Essa lei pode ser sintetizada assim: o aluno deve estar interessado na verdade a ser aprendido. E é isto que nós queremos, que você, meu querido, esteja de fato interessado na verdade a ser aprendida na lição de hoje. Tá bom, meu querido? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ora a Deus para que, após essa lição, você se sinta mais amadurecido, mais preparado para sobreviver a esta modalidade dos falsos mestres e dos falsos profetas. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, o profeta Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, inimigos dos profetas verdadeiros e inimigo da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros, esses falsos profetas estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado da fé. Amados, a palavra-chave da nossa lição é falsidade. E o primeiro ponto da lição de hoje, o primeiro tópico é sobre os profetas. Muito bem,
O que nós sabemos sobre os profetas? Pois bem, a função dos profetas, amados, era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Está vendo aqui? O profeta apresentava Deus ao povo, o profeta ensinava a lei de Moisés e os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de se contrapor aos profetas de Deus e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Por um lado, os profetas de Deus apresentavam Deus ao povo, os sacerdotes apresentavam o povo a Deus e os falsos profetas se contrapunham contra os profetas de Jeová, profetas de Deus, e desencaminhavam o povo dos caminhos do Senhor. Muito parecido, amados, com os nossos dias. Quando pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, ganhamos almas para Cristo, e vem lá alguém completamente desprovido do amor e do temor de Deus, trazendo ensinamentos enganosos, errôneos, para tirar a pessoa da igreja e conduzi-lo a uma fé puramente humana. Sobre os profetas. O termo profeta, bem, a palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja a etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz ou orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés, lá em Horebe. Ali, em Êxodo, no capítulo 4, versículos 10 a 15, nós vemos essa experiência, do chamado de Moisés. Então, queridos, e o próprio texto aqui esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Ele diz aqui assim, olha. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então descendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. Queridos, o profeta de Deus fala de Deus.
O que ele fala, ele recebe de Deus. Então, amados, eis que o Senhor tem colocado Arão, teu irmão, ele diz, Arão, teu irmão, será teu profeta. Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Olha só como Deus levanta ali Moisés. E olha só como ele fala sobre o irmão de Moisés, o Arão. Arão, teu irmão, será teu profeta. Por que Arão seria profeta de Moisés? Porque seria Moisés que colocaria na boca de Arão aquilo que ele deveria falar. Veja bem, Deus entregaria a Moisés e Moisés entregaria a Arão. Amados, profeta de Deus, ele fala do que ele recebe de Deus. Os falsos profetas falam do seu próprio coração. As 3 principais palavras hebraicas para profeta são Navi, Oê e Ozê, como aparecem lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os Atos, pois do rei Davi assim, os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, amados, o termo profeta significa porta-voz, orador. Então, Deus levanta os seus profetas para serem seus porta-vozes aos homens aqui na terra. Mas há muitos que falam do seu próprio coração. E o coração do homem é enganoso. Por isso são falsos. Sobre os profetas ainda, temos aqui outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, como, por exemplo, embaixador, servo de Deus e do Senhor, homem de Deus, né? Então, a palavra profeta, amados, é de origem grega, profetes, de pró, de antes, e da raiz, tá? Do verbo femer, verbo falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Aqui em 1 Samuel 9, versículo 6, diz assim: porém, ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então, amados, esse é o profeta, homem de Deus. Ainda sobre os profetas, nós vemos aqui os falsos profetas mencionados por Ezequiel na sua revelação. Profetizar, amados, falsamente era crime em Israel, e a pena desse crime era a pena de morte, conforme a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1 ao 15. Aliás, 1 ao 5. E no capítulo 18, versículo 20 e 22.
Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, o tal profeta morrerá. Profetizar falsamente era crime sob pena de morte, conforme vimos aqui, amados. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roê e Osê, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes, como Samuel, como Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso do Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega, pseudo-profetes ou falsos profetas. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e servo do Senhor. Queridos, no segundo tópico, nós vamos ver sobre os falsos profetas em Ezequiel. Tá? Os dois lados. Tudo na vida, amados, tem seu lado positivo e o seu lado negativo, como uma moeda. Há dois lados numa moeda. Como há o bem, também há o mal. Como há o galardão, também há castigo. Como há amigos, também há inimigos. Como há bênção, também há maldição. Como há verdadeiro, também há mentirosos. Como há justo, também há injustos. Como há vida, também há morte. E como há céu, também, amados, há o inferno. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás para enganar, para iludir, para dissuadir as pessoas de seguirem o caminho do Senhor Jesus. Sobre os falsos profetas de Ezequiel, nós temos aqui uma apresentação no versículo 2 do capítulo 13, que diz: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Está dizendo aqui, amado, está apresentando aqui os falsos profetas, os que profetizam segundo o seu próprio coração. A expressão profetas de Israel só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento e também somente aqui no livro de Ezequiel. Precisamente no capítulo 13, verso 16 e o capítulo 38, verso 17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas
tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados da Babilônia. E também aos falsos doutrinadores da atualidade, doutrinadores dos dias de hoje. Como fala aqui Pedro, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, enganosamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor. Ezequiel, ele descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ezequiel, ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Mas essa denúncia é feita pelo próprio Deus na visão que dá. Ainda sobre os falsos profetas em Ezequiel, nós vemos os serviços dos falsos profetas. Ou melhor, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, são chamados de insensatos, são chamados de tolo. Eles são chamados de Nabal. Nabal, o tolo, o insensato, o louco, afronta a Deus. O salmista, aqui no Salmo 74, 22, ele diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Então é isso. O louco, o falso profeta, afronta a Deus. O falso profeta zomba daqueles que confiam em Deus. O salmista fala no Salmo 39, versículo 8, sobre esse assunto. O falso profeta não acredita em Deus. Não acredita. Aqui no Salmo 14, versículo 1 diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Eles não acreditam em Deus. No Salmo 53, versículo 1 diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Ezequiel afirma que eles, os falsos profetas, seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, amados, mas de alguém que blasfema contra Deus. Que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o nome do Senhor. Os falsos profetas prestam um desserviço à igreja, prestam um desserviço ao Evangelho, prestam um desserviço ao reino de Deus. Ainda falando sobre os falsos profetas aqui em Ezequiel, nós vemos aqui no versículo 4, ele diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. As raposas no deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas da cidade e civilizações devastadas. Estão ali para se aproveitar dos fragilizados, dos cadáveres, dos quase mortos, dos desinformados, dos incautos. Então é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas
em cidades e civilizações devastadas. Então isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e uma demonstração do perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, ele apresenta um duro discurso contra os falsos profetas em Jerusalém. Capítulo 23 de Jeremias, versículos 9 a 40. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Mas os falsos profetas induziam mais ainda o povo de Jerusalém, os israelitas, a caminhar para a ruína em passos largos. Queridos, sobre a geração das mensagens falsas. Hoje, queridos, se fala muito em fake news, né? Se fala muito nos fakes, pulando, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo. Então se fala muito em fake news, publicações mentirosas, informações falsas, levando vantagem para A, levando vantagem para B, tirando vantagem de A, tirando vantagem de B. Então hoje se fala muito, em mensagens falsas, em fake news, né? E aqui nós vemos que a fake, ela é milenar. Aqui, há quase 600 anos antes de Jesus, haviam profetas mentirosos que geravam fake news para enganar o povo. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaná, Mas aí a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas, na atualidade. Hoje, nós estamos vendo praças e templos lotadas de pessoas que estão em busca de uma profecia, de uma revelação, de uma informação sobre o seu futuro. E os falsos profetas estão aí ganhando terreno, e as pessoas estão se deixando enganar, deixaram de buscar a água genuína, a água que de fato sacia a sede, deixaram de buscar a palavra de Deus para ouvir profetas que falam segundo o seu próprio coração. Amados, a geração das mensagens falsas. O profeta no Antigo Testamento, queridos, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como profeta, mensageiro de Deus. Amado. Então, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, diz aqui a palavra. Israel desprezou a palavra do verdadeiro profeta de Deus e escarneceram deles, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, profeta. Amados, Deus fala no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, diz: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue
de meus servos, os profetas. Meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Os profetas de Deus eram mal vistos, eram perseguidos, porque sempre traziam mensagens que desagradava o povo, desagradava o rei. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo, amados. Jesus disse que o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus fala isso aqui em João, no capítulo 15, versículo 18, versículo 19. Amados, a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. E esse desprezo cada dia mais se intensifica. As perseguições estão se ampliando, porque o mundo aborrece a igreja do Senhor Jesus. Precisamos estar preparados para viver, amados, esta situação pregonizada na Bíblia, através das profecias. Sobre a geração das mensagens falsas, nós temos aqui os portadores dessas mensagens. Quem são os portadores das mensagens? Olha aqui em Ezequiel, capítulo 13, versículo 6, 7, 8 e 9, diz: Vêem vaidade e adivinhação mentirosas os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e verdades e vedes, mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Olha, amado, os portadores de mensagens falsas. Nos dias de hoje, os portadores de fake news. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. A mentira, para diminuir as pessoas, elas provêm de muitos anos. Nós estamos estudando uma profecia de mais de 600 anos, antes de Jesus. E nós já vemos aqui a produção de mensagens falsas. Deus ele revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Mas Deus não os enviou. E a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. É adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas. Queridos, uma notícia falsa, uma informação falsa, pode desviar um povo inteiro, uma nação inteira, de um caminho. Uma notícia falsa pode conduzir uma nação inteira a tomar uma decisão errada, a decidir de maneira errada. E os falsos profetas
eles tinham este propósito, enganar e desviar o povo de Deus das decisões corretas, das decisões coerentes com a palavra de Deus. Então, as mensagens falsas, as mensagens enganosas podem levar uma pessoa, podem levar uma nação à destruição. Sabe por quê? Porque uma informação errada pode mexer com a decisão de uma pessoa. Com certeza. Não somente sobre a verdade de Deus, mas também sobre assuntos políticos, assuntos militares, assuntos administrativos da nação. Quando recebemos um monte de mensagens falsas bombardeando alguém, se a nossa mente for fraca, nós somos tendenciosos a acreditar em todo aquele bombardeio de mentiras e a pré-julgar a pessoa e até condenar esta pessoa. Então, amados, é importante que estejamos apercebidos com relação aos falsos profetas da época do Velho Testamento, dos nossos dias, na igreja e fora da igreja, não só na religião, como também na política, no mundo militar, na administração da nação, em qualquer segmento da sociedade, religiosa ou não. Os mentirosos são capazes de desviar uma nação inteira e conduzir esta nação à destruição. Amados, a mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual, vai além da desonestidade. No contexto bíblico, a mentira é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Ainda tratando-se da geração das mensagens falsas, vemos aqui, amados, no versículo 10, a ira de Deus sobre este assunto. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo e o outro a reboca com cal não adubado. Você já prestou atenção aqui? Ei, você já prestou atenção? Olha só. Um edifica a parede de lodo e outro a reboca com cal. Onde que um reboco vai segurar numa parede de lodo? A mentira, ela não se sustenta. Mais tarde, essa mentira será revelada, será desvendada. A sentença contra os falsos profetas, a ira de Deus contra os mentirosos, os falsos profetas, os produtores de fake news do Velho Testamento e os produtores de fake news dos nossos dias. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Eles sempre existiram para enganar. Vinha desde Moisés. Aqui em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5, nós vemos bem claro. No capítulo 18, versículo 20 e 22, até o 22, falar em nome de Deus, sem que Deus, tenha autorizado, é crime. É crime.
E hoje é muito comum as pessoas abrirem a boca e dizer, olha, Deus me mostrou assim, 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 e vai acontecer isso e aquilo. Queridos, cuidado, cuidado, podem estar te enganando. Falar em nome de Deus, sem que Deus tenha autorizado, naquela época era crime, e ainda é hoje. Mas parece que isso já não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam eles favorecidos pelos governantes da época. Então podiam mentir à vontade, porque se sentiam protegidos. Eles contavam com a proteção do Estado, pois os seus discursos agradavam a autoridade e agradavam a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. A corte encomendava falsas profecias, a corte encomendava falsas notícias, encomendava fake news. Na época, eram funcionários públicos. E Ezequiel 13, versículo 19, diz assim: vós me profanastes entre o meu povo por punhados de centavos e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Os discípulos desses falsos profetas e ou os falsos doutores, Pedro fala muito bem aqui em 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. Ainda estão por aí, desencaminhando o povo, disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem diante de nós, que aparecem na igreja. Queridos, no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo profeta de Deus, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus, homem de Deus. Queridos, presta atenção, não te deixa enganar, não te deixa enganar. Para concluir, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso. Como aconteceu em Israel entre os profetas, isso haveria de acontecer também na igreja. Pedro fala isso em 2 Pedro capítulo 2, verso 1. O ato é a propagação de uma notícia infundada, uma notícia não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é a associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, amado, Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nós possamos aprender mais com a lição e vamos fazer aqui uma revisão do conteúdo estudado. Qual era a sentença que os falsos profetas, segundo a lei de Moisés? Qual era a sentença para os falsos profetas, segundo a lei de Moisés? Profetizar falsamente era crime em Israel, sob a pena de morte, conforme a lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 5 e 18, versículos 20 ao 22. Crime. Disseminar fake news é crime na Bíblia, na lei de Moisés, e é crime também na lei do nosso país. Qual a palavra grega empregada na Septuaginta para os falsos profetas? Muito bem, a Septuaginta empregava a palavra grega pseudoprofetes, ou falso profeta. Pseudoprofetes,
falso profeta. Jeremias 6,13, Zacarias 13:2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo, tá certo? A mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro. Terceiro, o que significa o emprego metafórico da expressão raposas do deserto? Essa expressão é usada para qualificar os falsos profetas. É uma metáfora dos chacais em meio às ruínas de cidades e civilizações devastadas. Então isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais, carniceiros, destruidores. Quarto, por que os falsos profetas não se intimidavam com seu ofício em relação à lei? Pois bem, eles contavam com a proteção do Estado, pois os seus discursos agradavam às autoridades. E a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte, eram na época funcionários. Então, trabalhavam para o próprio governo gerando fake news, trabalhavam para o próprio Estado gerando fake news, profecias mentirosas. Quinto, onde estão os atuais discípulos dos falsos profetas e o que esses discípulos estão fazendo? Eles ainda estão por aí e continuam, amados, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Falsos profetas ainda existem hoje e continuam na sua missão danosa de desencaminhar as pessoas do caminho por excelência para um caminho de destruição, de morte, de frustrações e de condenação. Então, meu amado, que a lição deste domingo esteja abençoando sua vida, a sua família. E eu quero pedir para você, seja cuidadoso com os profetas. Examine o espírito do profeta antes de tomar posse de qualquer profecia por eles anunciada. Tenha cuidado, não se deixe enganar. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradeço, Senhor, pela lição de hoje. Peço a Ti, meu Deus, Tua bênção, Tua graça. Peço a Ti, Senhor, que nos dê entendimento e coragem para prosseguirmos, ó Deus, nossa caminhada, sem nos deixar enganar pelos falsos, pelas informações mentirosas, mas que possamos nos pautar sempre por Tua palavra e assim, meu Deus, preferirmos sempre a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Devemos nos pautar sempre pela verdade. E aqui, amado, eu deixo um convite para você. Todos os domingos, às 7h30, nós estamos na sede da nossa igreja, ali na Travessa Magalhães Barata, próxima à Escola Luiz Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá, com a escola bíblica presencial, uma escola muito abençoada, né? A escola passada foi tremenda, graças a Deus, e tem sido assim sempre, tá? Também, domingo à noite, nós temos o culto da família, às 19h. Vá participar, Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente. Teremos o maior prazer em receber você ali conosco, né? Para participar da escola bíblica dominical, certo, meu amado? Às terças-feiras nós temos campanhas poderosas e convidamos você a participar às terças-feiras conosco. São campanhas como campanhas de quebra de maldição, quebra da muralha de Jericó, campanhas de libertação, cura divina, projetos de vida. São campanhas que vêm abençoar você grandiosamente.
Então é importante que você também participe conosco. Aqui fica o nosso agradecimento e mais uma vez o convite para você estar conosco. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. E Ele, o Senhor, te conduza sempre na verdade. E lembra, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é quem liberta. Tenha a paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima escola bíblica, no próximo domingo, aqui pela rádio, pela TV e no YouTube, às 6 horas da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém?